Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né? Foi uma semana bem interessante aí, postando conteúdos voltados para a saúde mental. Hoje esse é o nosso último vídeo, nosso último conteúdo voltado para este tema, né? E hoje escolhi aí falar um pouquinho mais para vocês. No dia que eu havia comentado sobre a ansiedade, eu disse que eu iria falar um pouquinho, né, de forma mais detalhada também sobre os transtornos fóbicos ansiosos, né? E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês, né, sobre um pouquinho dessas fobias, né? Mas para a gente entender um pouquinho mais e até mesmo contextualizar sobre esse assunto, né? Até mesmo que eu propus essa semana falar um pouquinho sobre saúde mental, né? Então vamos lá para mais esse conteúdo. Bom, falando um pouquinho até mesmo desses sintomas voltados aí para mais relacionados a essas fobias, nós acabamos identificando aí muitos contextos, muitas informações voltadas para aquilo que traz muito medo e muita insegurança para a pessoa, né? O que a gente chama dentro da psicologia das fobias, né? E eu queria detalhar pelo menos 3 delas hoje, né, para vocês entenderem um pouquinho sobre esse conteúdo e para a gente abordar mesmo de forma mais clara, né? Então, o primeiro tema que eu queria falar para vocês, voltado aí justamente a essa fobia, a essa sensação, né? Quando a gente fala em fobia, a pessoa tem uma sensação de medo ou de desespero tão grande, né? Além daqueles sintomas típicos da ansiedade, que é taquicardia, falta de ar ou taquipneia, né? Os sintomas que vão aparecendo para a pessoa, nas fobias ela aparece com muito mais intensidade, né? Então é como se ela tivesse medo ou aversão por algo que para mim, né, ou para uma outra pessoa é considerado normal, né? Mas para a pessoa específica que tem algum, né, transtorno voltado aí para essas fobias, isso aparece com muito mais intensidade, né? Então, a primeira dela que eu queria falar para vocês seria a agorafobia, né? O que seria esse agorafobia? Né? Justamente o próprio nome diz, é a fobia do agora, né? Em que cenário, em que sentido essas fobias vão se manifestando? A gente fala, por exemplo, quem sofre de agorafobia é aquela ansiedade extrema, até mesmo de sair de casa. Então é como se fosse um medo muito acentuado de sair de casa, de entrar numa loja, de fazer uma viagem sozinha. Então são cenários, né, que onde essa pessoa ela se vê, né, pode ser que desencadeie aí esses sintomas de forma bem elevada, né, onde ela tem uma crise, né, de ansiedade mais elevada relacionada a um contexto, né, onde ela está em um determinado cenário. Uma outra fobia que é muito comum, né, a gente ouve falar muito, seria a questão das fobias sociais, né? As fobias sociais, elas estão relacionadas muito, ela começa, na verdade, a surgir no período da adolescência, que é um período muito intenso, né, das relações sociais. Então acaba que esse medo, né, do adolescente justamente em se expor, em se expressar, ele acaba adquirindo essa dificuldade de ter esses contatos sociais, e isso ao longo do tempo, né, ao longo da vida, isso vai se intensificando de forma maior até chegar o momento que essa pessoa tem justamente essa dificuldade de interagir socialmente, né, em cenários, por exemplo, em cenários e ambientes que tem muitas pessoas, isso gera aquela crise de ansiedade nessa pessoa e ela fica bem desconfortável, né, não se sente tão à vontade nesse sentido. E uma outra crise seria justamente essa questão do transtorno de pânico também. Quando a gente fala em, nossa, eu tive uma crise de pânico, estou com transtorno de pânico, o que seria isso, né? O pânico, na verdade, o próprio nome diz, né? A pessoa ela tem pânico de algo. É algo que, assim, dentro da normalidade, né? Sei lá, vamos supor, subir de elevador, né? Andar de elevador, para mim é algo normal. Mas existem pessoas que têm pânico de elevador, né? Então, o pânico é algo que, assim, no sentido normativo, a gente não tem como dizer se é algo
que não tem sim muito sentido, né? Vamos pensar pelo sentido normativo, a pessoa ter aversão, né, ao extremo, né, o medo ao extremo de algo específico ou de uma situação específica. Na verdade, os pânicos, né, as crises, as síndromes de pânico estão relacionadas a um contexto, né, na maioria das vezes que a pessoa vivenciou e adquiriu, né, por algum motivo, aquela situação não foi tão favorável para ela, ela acabou adquirindo, né, uma aversão, né, e um medo muito extremo de tal situação, né, que fez com que ela compensasse isso como um pânico e quando ela se depara, né, diante dessa situação. Então, é algo, na verdade, intrínseco que, claro, né, com terapia isso é trabalhado e a gente consegue desenvolver uma evolução para que a pessoa se sinta mais segura diante dessa situação que lhe traz pânico, né? Mas é algo também que dentro ali, né, do cotidiano são alguma dessas fobias, né, que pode aparecer para a pessoa, tá? Bom, eu queria citar, né, na verdade essas três, mais para a gente contextualizar e se familiarizar com o tema, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos durante essa semana. Foi muito bom, né, falar aí desses conteúdos para vocês. E a gente se vê então, né, nos próximos conteúdos, na próxima vez que a gente for gravar um vídeo, tudo bem? Um super beijo para vocês e grande abraço também. E a gente vai se falando. Muito obrigado por acompanhar todos os conteúdos. Tchau, tchau!